Bem-vindo ao canal. Hoje, eu vou contar o dia em que voltei para casa antes do previsto, carregando 2 passagens para Fernando de Noronha, e descobri que o meu casamento já tinha sido destruído muito antes de eu abrir aquela porta. Meu nome é Rafael Monteiro. Eu tinha 41 anos, trabalhava viajando entre cidades para acompanhar auditorias em fábricas, e ainda acreditava que um casamento podia sobreviver quando 2 pessoas faziam esforço suficiente. Eu tinha voltado de uma viagem a Uberlândia 3 dias antes do planejado. Meu serviço tinha terminado mais cedo, e eu decidi guardar a novidade. Na mochila, junto das roupas amassadas e do notebook da empresa, estavam 2 passagens para Fernando de Noronha. Era o presente que eu tinha comprado para comemorar nossos 11 anos de casamento. Eu imaginava a reação da Carolina quando me visse no corredor, a cara de surpresa dela, talvez um abraço apertado, talvez alguma piada sobre eu nunca conseguir esconder nada. Eu achei que aquelas passagens poderiam ser o começo de uma fase melhor para nós. Nos últimos meses, a nossa vida tinha ficado mais silenciosa. Não era uma briga constante, não era uma guerra aberta. Era pior. Eram os jantares em que ela respondia mensagens olhando para baixo. Eram as noites em que eu chegava cansado e ela dizia que precisava dormir cedo. Eram os fins de semana em que ela ficava distante, mas dizia que estava apenas sobrecarregada pelo trabalho. Eu tentava não pressionar. Dizia para mim mesmo que casamento tinha fases. Dizia que ela estava crescendo na empresa, que eu também vivia viajando, que a rotina estava nos cobrando caro. Eu não sabia que, enquanto eu tentava entender o silêncio dela, outra pessoa já estava ocupando espaço dentro da nossa casa, dentro das conversas dela e, principalmente, dentro dos planos que eu acreditava que nós ainda tínhamos juntos. Quando estacionei o carro na frente de casa, já era quase 7 da noite. A rua estava tranquila. As luzes da sala estavam acesas. Eu abri o portão, atravessei o pequeno jardim e coloquei a chave na fechadura. Nada parecia errado até a porta se abrir. Logo no corredor, perto da escada, estava uma blusa de seda vinho jogada no chão. Eu reconheci na mesma hora. Era de Carolina. Ela tinha usado aquela blusa numa confraternização da empresa 2 semanas antes. 2 degraus acima, havia um cinto masculino pendurado no corrimão. Não era meu. Era marrom, largo, com uma fivela pesada e cara. Depois eu vi os sapatos. Um par de sapatos sociais pretos, muito bem engraxados, deixados do lado de fora do nosso quarto. Número 43. Eu calçava 41. Fiquei parado na entrada por alguns segundos, talvez por 1 minuto inteiro. Não sei. Meu corpo entendeu antes da minha cabeça. Meu peito ficou vazio. Minhas mãos ficaram frias e o barulho do ar-condicionado da sala parecia distante. Em cima da mesa de centro, havia uma carteira de couro e um celular virado para baixo. Eu não precisei tocar em nada para saber que aquilo não pertencia a mim. Mesmo assim, caminhei devagar até a sala. A carteira estava meio aberta. Dentro, havia um documento com uma foto, um nome e um rosto que eu conhecia bem demais: Henrique Dantas. Diretor comercial da empresa onde Carolina trabalhava. O homem que ela citava havia quase 1 ano em conversas comuns, como se ele fosse apenas mais um chefe exigente. Henrique tinha indicado um restaurante. Henrique tinha elogiado a apresentação dela. Henrique dizia que ela precisava ser mais ambiciosa. Henrique achava que eu não entendia a pressão que ela vivia. Aos poucos, sem que eu percebesse, aquele homem tinha começado a aparecer entre nós. Ele estava nos jantares, nas mensagens, nos comentários dela sobre carreira e até nas críticas que ela fazia a mim. Não tinha entrado na minha casa naquela noite. Já vinha entrando havia meses. A diferença era que, naquela quarta-feira, eu finalmente vi os sapatos dele fora do meu quarto. Eu olhei para o celular em cima da mesa. A tela acendeu quando toquei. Não havia senha. Aquilo me atingiu de uma maneira estranha. Um homem só deixa um telefone desbloqueado na sala de outro homem quando se sente confortável demais naquele lugar. Quando acredita que não será interrompido. Quando acha que está seguro. Eu poderia ter subido correndo. Poderia ter gritado.
Poderia ter arrombado a porta e transformado tudo numa cena que depois seria lembrada apenas pelo escândalo. Mas não fiz nada disso. Eu sentei na poltrona perto da janela, coloquei as duas passagens sobre a mesa e abri os contatos do celular de Henrique. Havia um nome salvo como Sônia Casa. Meu dedo ficou sobre aquele contato durante alguns segundos. Eu não sabia quem ela era, mas sabia. Era a esposa dele. Eu liguei. Ela atendeu no quinto toque. A voz dela saiu cansada, irritada, como quem já esperava ouvir uma desculpa ruim. Henrique, onde você está? Eu respirei fundo antes de responder. Não é o Henrique. Houve silêncio. Quem está falando? Meu nome é Rafael Monteiro. Eu sou marido da Carolina. Do outro lado da linha, o silêncio mudou. Não era mais distraído. Era atento. Era o silêncio de alguém que acabou de sentir um medo antigo voltar. Por que você está com o celular do meu marido? Ela perguntou. Eu olhei de novo para os sapatos, para o cinto no corrimão e para as passagens que eu tinha comprado para a mulher que estava no andar de cima. Porque ele deixou o celular dele na minha sala, eu disse. E porque, neste momento, ele está no meu quarto com a minha esposa. Sônia não gritou. Ela não desligou. Ela soltou o ar lentamente, como alguém que acabará de ouvir a confirmação de algo que já vinha tentando negar havia muito tempo. Depois de alguns segundos, ela respondeu. Eu sabia que havia outra mulher. Só não sabia que ele tinha se envolvido com uma mulher casada. Eu não soube o que dizer. Naquele instante, ouvi uma risada no andar de cima. Era a risada da Carolina. Não uma risada nervosa, não uma risada de medo. Era uma risada leve, a mesma que eu não ouvia havia meses. Meu estômago se revirou. Logo depois, escutei passos. Sônia percebeu minha respiração mudar. Eles estão descendo, ela perguntou. Estão. Coloque no viva voz, ela disse. Eu obedeci. Menos de um minuto depois, Carolina apareceu no alto da escada. Ela usava o meu hobby cinza, aquele que ela tinha me dado no meu aniversário alguns anos antes. Na manga, ainda estavam bordadas as minhas iniciais. Henrique vinha logo atrás, fechando os botões da camisa com pressa. Ele estava sem o paletó e parecia confortável demais, como se já tivesse estado naquela casa muitas vezes. Carolina foi a primeira a me ver. O rosto dela mudou tão rápido que eu vi medo, cálculo e desespero passando ao mesmo tempo. Henrique olhou para mim logo depois. As mãos dele pararam no último botão. Por alguns segundos, ninguém falou. Carolina desceu mais 2 degraus e disse baixinho, Rafael, você voltou cedo. Eu fiquei sentado. Olhei para ela, depois para Henrique, depois para as 2 passagens sobre a mesa. Voltei, eu respondi. Pelo visto, esse foi o único detalhe que vocês não planejaram. Henrique limpou a garganta. Rafael, isso não é o que você está pensando. Eu levantei uma mão. Não me trate como idiota dentro da minha própria casa. Ele se calou. Foi a primeira decisão inteligente que tomou naquela noite. Carolina olhou para a mesa. Primeiro viu as passagens. Depois viu o telefone de Henrique. Quando percebeu que ele estava ligado, ela ficou imóvel. Henrique ficou pálido. Então a voz de Sônia saiu pelo viva voz. Boa noite, Henrique. O rosto dele perdeu a cor. Ele ficou olhando para o telefone como se aquele aparelho tivesse sido o traidor da história. Aquilo quase me fez rir. Um homem estava na casa de outro homem, ao lado da esposa desse homem, e parecia ofendido porque o próprio celular tinha revelado a verdade. Sônia, escuta, ele disse, tentando manter a voz baixa. Não, ela respondeu. Eu escutei durante 15 anos. Escutei suas reuniões que terminavam tarde demais. Escutei suas viagens que não tinham fotos, nem colegas, nem explicações. Escutei suas desculpas depois de eventos da empresa. Escutei mulheres dizendo que você era apenas gentil, que você era apenas um chefe preocupado, que você era um homem mal compreendido. Carolina olhou para Henrique com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Pela primeira vez, ela parecia não saber quem ele era.
Henrique tentou se aproximar do telefone. Sônia, vamos conversar quando eu chegar em casa. Ela soltou uma risada curta. Você faltou na apresentação da escola do nosso filho para estar com essa mulher. Você disse que estava reunido com diretores do Sul. Você perdeu a consulta da minha mãe no hospital porque estava ocupado demais. E agora quer conversar quando chegar em casa. Henrique apertou os olhos. Carolina parecia cada vez menor no meio daquela sala. Ela olhou para Sônia pelo telefone e falou depressa, como se precisasse se defender antes de entender o que estava acontecendo. Ele me disse que vocês estavam separados. Sônia respondeu sem aumentar a voz. Ele disse a mesma coisa para a mulher antes de você. A frase caiu sobre Carolina com mais força do que qualquer insulto. Eu vi o rosto dela endurecer. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas, não por mim, não pela casa, não pelas passagens, mas porque a fantasia que ela tinha construído sobre Henrique estava quebrando na frente de todos. Ela não era a mulher especial que tinha salvado um homem preso em um casamento frio. Ela não era a exceção. Era apenas mais uma história repetida por um homem que tinha aprendido a usar as mesmas frases com mulheres diferentes. Henrique parecia um executivo seguro em reuniões. Naquela sala, ele parecia apenas um homem pequeno tentando esconder uma vida inteira de mentiras. Eu me levantei e peguei as passagens. Carolina viu o destino impresso nos bilhetes. Fernando de Noronha. Ela perguntou, quase sem voz. You assenti. Era para o nosso aniversário. 11 anos, Carolina. Eu terminei meu trabalho antes e voltei para te surpreender. Achei que a gente precisava sair um pouco daqui, lembrar porque tinha construído tudo isso. Ela cobriu a boca com a mão. Por um segundo, eu quis que ela entendesse. Eu quis que ela olhasse para mim e percebesse a dimensão do que tinha feito. Mas então ela disse, eu estava muito sozinha, Rafael. E foi nesse instante que alguma coisa dentro de mim se desligou. Sozinha. Não arrependida. Não envergonhada. Não devastada por ter destruído o nosso casamento. Sozinha. Era como se a dor dela tivesse mais importância do que a escolha que ela tinha feito. Eu deixei as passagens sobre a mesa. Nós estávamos tentando ter um filho, eu disse. O rosto dela mudou. Foi uma mudança pequena, mas eu percebi. E quando alguém muda o rosto desse jeito, você entende que encontrou uma porta que não sabia que existia. A bolsa dela estava sobre o aparador perto da escada. Eu caminhei até lá. Carolina se mexeu depressa. Rafael, não. Henrique olhou para ela, confuso. Sônia não disse nada. Eu abri a bolsa. Havia maquiagem, chaves, recibos de estacionamento, um pacote de lenços e um pequeno estojo com zíper. Dentro dele, estava uma cartela de anticoncepcional e 2 caixas fechadas. Peguei uma delas. O nome da Carolina estava impresso na etiqueta da farmácia. A compra tinha sido feita 9 meses antes. Havia outros comprovantes dentro da bolsa. Compras repetidas. Reposições mensais. Durante quase um ano, eu tinha acreditado que nós estávamos tentando aumentar nossa família. Eu tinha contado dias. Eu tinha sugerido médicos. Eu tinha pesquisado vitaminas. Eu tinha olhado para ela todo mês esperando perceber uma mudança. E, quando nada acontecia, eu me culpava. Pensava que era meio estresse. Minhas viagens. Minha idade. Alguma falha minha que eu ainda não tinha descoberto. Carolina mantinha a mão sobre a boca. Você estava tomando isso o tempo todo? Eu perguntei. Ela não respondeu. Não precisava. Henrique desviou o olhar. Sônia falou baixo pelo telefone. Meu Deus, Rafael. Eu não queria a pena dela. Eu não queria a pena de ninguém. Mas naquele momento, ouvir meu nome na voz de outra pessoa traída quase me partiu ao meio. Carolina começou a chorar. Henrique disse que uma gravidez ia complicar tudo, ela falou. Ele disse que, se eu tivesse um bebê, eu nunca conseguiria sair dessa vida. Eu olhei para ela sem conseguir reconhecer a mulher com quem eu tinha dividido 11 anos. Você não estava confusa, eu disse. Você estava sendo cuidadosa.
Ela chorou mais forte, mas eu não senti vontade de consolá-la. Um caso pode ser impulso. Pode ser covardia. Pode ser fraqueza. Mas esconder anticoncepcionais enquanto o marido acredita que está tentando formar uma família não era impulso. Era planejamento. Henrique finalmente tentou falar. Rafael, isso é uma questão entre você e ela. Eu virei para ele. Você entrou nessa questão no minuto em que entrou no meu quarto. Ele não teve resposta. Sônia teve. Henrique, você não volta para casa hoje. Amanhã, meu advogado vai falar com o seu. Henrique pegou o celular. Sônia, espera. Mas ela já tinha desligado. Ele ficou olhando para a tela apagada, segurando o telefone com as duas mãos. Carolina sentou no último degrau da escada e abaixou a cabeça. A sala ficou cheia de objetos que tinham perdido o sentido. As passagens para Noronha. A carteira de Henrique. As caixas de anticoncepcional. O hobby com minhas iniciais. O homem que eu era naquela manhã não existia mais. Eu peguei minha mochila, fui até a porta e Carolina levantou o rosto. Para onde você vai? Eu parei com a mão na maçaneta. Para um hotel. Ela deu um passo na minha direção. Rafael, por favor. Não vá embora assim. Eu olhei para os sapatos de Henrique, para o cinto no corrimão, para a bolsa aberta e para as passagens que ainda estavam sobre a mesa. Você foi embora antes, Carolina. Eu só cheguei cedo o suficiente para perceber. Eu saí. Ninguém correu atrás de mim. Ninguém chamou meu nome na calçada. Entrei no carro e dirigi sem rumo por quase meia hora antes de parar em um hotel pequeno perto da rodoviária. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na beira da cama olhando para a parede. Toda vez que fechava os olhos, via Carolina usando o meu hobby. Via Henrique descendo as escadas. Via a cartela de anticoncepcional na minha mão. A traição dele tinha destruído meu casamento. Mas aquela mentira sobre o filho que nunca tivemos destruiu alguma coisa mais profunda. Durante meses, eu tinha me acusado em silêncio. Eu não sabia que Carolina não estava esperando para tentar de novo. Ela estava impedindo que isso acontecesse. Na manhã seguinte, eu procurei um advogado. Não porque eu quisesse vingança. Eu queria ordem. Eu precisava que alguém mais calmo do que eu transformasse aquela dor em decisões concretas. Precisava de alguém que me dissesse o que fazer com a casa, com as contas, com os documentos, com a vida que eu tinha construído ao lado de uma pessoa que eu já não conhecia. Passei 4 dias sem voltar. Quando finalmente retornei, Carolina tinha ido embora. Levou roupas, documentos pessoais, perfumes, alguns livros e a foto do nosso casamento que ficava no aparador da sala. Todo o resto estava no mesmo lugar. As passagens para Fernando de Noronha continuavam sobre a bancada da cozinha. O cinto de Henrique tinha desaparecido. Eu ri quando percebi, mas foi um riso seco, sem alegria. Carolina deixou uma carta de 4 páginas. Escreveu sobre solidão, pressão, medo, confusão e sobre como Henrique tinha feito ela se sentir viva outra vez. No final, escreveu: Eu nunca quis te machucar. Eu li aquela frase muitas vezes. As pessoas dizem isso quando querem perdão sem precisar encarar as escolhas que fizeram. Ela não queria me machucar. Maskas mentor. Quis esconder os anticoncepcionais. Quis me deixar acreditar que o problema era meu. Quis abrir a porta da nossa casa para o homem que ela dizia admirar. A dor não tinha sido acidente. Era consequência de decisões que ela preferia chamar de confusão. O divórcio foi mais rápido do que eu imaginava. Carolina não discutiu muito. Talvez a vergonha tenha feito o que o caráter deveria ter feito antes. Vendemos a casa. Dividimos o que era possível dividir. 11 anos de vida foram reduzidos a assinaturas, e-mails, avaliações de imóveis, extratos bancários e reuniões em salas frias. Nenhum documento dizia quanto custava descobrir que o futuro que você imaginava nunca existiu. Enquanto isso, a vida de Henrique começou a desmoronar por outro caminho. Sônia não fez escândalo. Ela guardou provas. Mensagens, reservas de hotel, fotos antigas,
relatos de ex-funcionárias e detalhes que ela vinha percebendo havia anos. Carolina não era a primeira mulher da empresa que Henrique envolvia em uma história parecida. Era apenas a primeira situação que explodiu dentro da casa de outro homem. Pouco mais de um mês depois, Henrique pediu demissão antes que a empresa precisasse abrir uma investigação formal. Carolina também saiu. Disse para algumas pessoas que precisava recomeçar. Mas recomeçar é uma palavra bonita que muita gente usa quando não quer dizer enfrentar as consequências. Ela se mudou para Goiânia e aceitou um emprego menor, com salário mais baixo, longe das pessoas que conheciam a história. Pelo que soube por amigos em comum, ela acreditava que Henrique iria assumir a relação quando tudo se resolvesse. Ele não assumiu. Henrique tinha coragem quando a traição era escondida, quando havia hotéis, mensagens apagadas e promessas ditas no escuro. Quando a conta chegou, ele desapareceu. Foi morar em um apartamento mobiliado perto do aeroporto. Sônia entrou com o divórcio e pediu a guarda principal do filho. Henrique parou de atender às ligações de Carolina. A mulher que ela achava que ele era não existia. E, quando ela finalmente percebeu isso, já tinha perdido o marido, a casa, o emprego, os amigos e a imagem que fazia dela mesma. No começo, Carolina tentou parecer forte. Dizia que estava se reencontrando. Falava sobre liberdade, amadurecimento e escolhas difíceis. Mas, com o tempo, ficou impossível sustentar aquela versão. As pessoas se afastaram. Colegas antigos deixaram de chamá-la para almoçar. Algumas amizades simplesmente sumiram. O mercado de trabalho não se importava com a tristeza dela. E Henrique, o homem por quem ela tinha arriscado tudo, agia como se ela fosse uma fase inconveniente que ele queria esquecer. 7 meses depois de o divórcio ser concluído, meu telefone tocou numa noite de domingo. Era Carolina. Por alguns segundos, eu só olhei para o nome na tela. Pensei em não atender. Pensei em bloquear. Mas atendi. A voz dela estava menor do que eu lembrava. Não havia arrogância. Não havia justificativa pronta. Rafael, eu sei que não tenho o direito de ligar. Ela disse. Eu fiquei em silêncio. Henrique foi embora. Meu emprego acabou. Eu perdi tudo. Eu quase respondi que ela não tinha perdido tudo. Ela tinha escolhido destruir muita coisa. Mas deixei ela falar. Então ela disse uma frase que eu esperei meses para ouvir. Eu sinto muito. Dessa vez, não veio mas. Não veio solidão. Não veio confusão. Não veio Henrique. Apenas desculpa. Eu estava na cozinha do apartamento que tinha alugado depois de vender a casa. Em cima da bancada, havia uma caneca de café e uma conta de luz. Uma vida simples, silenciosa, mas honesta. Eu comecei a fazer exames, ela continuou. Talvez eu já tivesse dificuldade para engravidar. Talvez a gente nunca tivesse conseguido. E eu passei todo aquele tempo escondendo as pílulas, acreditando no que Henrique dizia. Eu destruí a nossa chance sem nem saber se era uma chance rara. Não senti satisfação ao ouvir aquilo. Não foi vingança. Não foi alegria. Foi apenas um cansaço triste. Durante quase um ano, eu tinha me culpado por algo que ela escondia de mim. E agora ela carregava a possibilidade de que, mesmo se tivesse sido honesta, talvez nós enfrentássemos outro tipo de dificuldade. Rafael, eu sinto muito, ela repetiu. Eu sei, eu respondi. E eu agradeço por você finalmente dizer isso sem tentar se explicar. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou: Você me odeia? Eu realmente pensei antes de responder. Lembrei da noite da escada. Lembrei das passagens. Lembrei do telefone no Viva Voz. Lembrei da cartela de anticoncepcional. Mas também lembrei de tudo o que eu tinha aprendido desde então. Não, Carolina, eu disse. Eu não te odeio mais. Mas eu também não vou continuar carregando uma dor que foi criada pelas suas escolhas. Ela chorou baixo. Eu não desliguei imediatamente. Esperei até ela recuperar o fôlego. Depois ela disse adeus. Foi a última vez que conversamos. 1 ano e meio depois,
Eu finalmente fui para Fernando de Noronha. Não usei aquelas passagens, porque elas tinham vencido. Comprei outras. Viajei sozinho. Quando o avião pousou, eu pensei por alguns segundos no homem que tinha comprado a primeira viagem. Ele acreditava que precisava salvar um casamento. Ele achava que um lugar bonito, algumas noites longe da rotina e 2 passagens poderiam consertar algo que já estava quebrado. Na primeira noite, sentei sozinho perto da praia e observei o mar escurecendo. O céu mudou de azul para laranja, depois para violeta. As ondas batiam na areia sem pedir explicação para ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz sem sentir vazio. E ali eu entendi uma coisa que eu gostaria de ter sabido antes. Encerramento não é assistir a pessoa que te feriu sofrer. Encerramento é perceber que o sofrimento dela deixou de controlar a forma como você vive. Carolina perdeu um casamento. Henrique perdeu a família e a reputação. Sônia perdeu a imagem que tinha do marido. Eu perdi a vida que acreditava estar construindo. Mas perder uma vida imaginada não significa que a sua vida acabou. Às vezes, é exatamente aí que uma vida mais verdadeira começa. Eu comprei 2 passagens para Fernando de Noronha porque achei que meu casamento precisava ser salvo. Anos depois, fiz aquela viagem sozinho porque finalmente entendi a verdade. O casamento não foi o que eu salvei. Eu fui. E, se essa história fez você pensar sobre confiança, mentira e recomeços, deixe o seu like, escreva nos comentários o que você teria feito naquela noite e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias.